Olá, boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, 12:01. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos. E estamos transmitindo também simultaneamente pelas redes sociais, Instagram, Facebook e no nosso canal no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos. Interaja com o programa a partir de agora. Vai o WhatsApp para você, 973350038. De novo, 973350038. E a hashtag Programa Gente que Fala. Não se esqueça de marcar aí ao longo das suas interações nas redes sociais. Hoje é quinta-feira, dia do Gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Eu apresento a partir de agora, vamos colocar em campo os nossos entrevistados, nossos convidados de hoje. Dr. Carlos Cardoso, procurador de Justiça aposentado, associado ao movimento do Ministério Público Democrático. Seja bem-vindo, procurador, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Mauro, boa tarde aos ouvintes da Rádio Trianon e, antecipadamente, agradeço o convite que me foi feito. Muito obrigado pela presença. Também com a gente, Misma de Paula, economista, especialista em governança, gestão de riscos e compliance. A Misma é Head de Compliance Público da SG Compliance. Seja bem-vinda. A Misma que está falando com a gente de Belo Horizonte. Tudo bem? Tudo bem, Mauro. Boa tarde, pessoal. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde aos convidados. É uma honra estar aqui com você novamente. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Também conosco, doutora Carolina Moura de Souza, médica geneticista do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Doutora Carolina é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Genética Médica. Doutora, tudo bem? Falando com a gente de Porto Alegre, como é que estão as coisas? Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui, é a minha primeira participação e é uma honra poder colaborar aqui um pouco com os meus conhecimentos nos temas que afligem a todos, principalmente na área da saúde. E seguindo, terminando, completando aqui a nossa bancada, o Kleber Carrilho, cientista político, professor de comunicação política na Escola de Comunicação e Artes, a ECA, da Universidade de São Paulo, com a gente falando diretamente de Lisboa. Tudo bem, Kleber? Boa tarde, Mauro. Boa tarde, colegas. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar com vocês para discutir um pouco mais do nosso Brasil e desses probleminhas que a gente tem vivido nos últimos tempos. Então vamos lá, 12:04 agora, nosso primeiro assunto. Instituições que atuam com a agenda anticorrupção realizam desde segunda-feira e até amanhã o Dezembro Transparente, uma iniciativa com debates online sobre o tema. Segundo o Procurador de Justiça, Dr. Roberto Liviano, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, a ideia é dedicar o mês de dezembro à construção de um país voltado à transparência e à prevenção à corrupção. E ainda hoje, a partir das 18h, vai acontecer a segunda edição do Prêmio Não Aceito Corrupção, entregue nas categorias Academia, Comunicação e Tecnologia. Misma de Paula, qual tem sido o alcance da agenda anticorrupção? Aliás, ontem foi o Dia Mundial, Dia Internacional, né, de Combate à Corrupção, 9 de dezembro. Foi celebrado esse dia. E qual é o alcance da agenda anticorrupção? Então, Mauro, esse projeto aí com iniciativa do Instituto Não Aceito Corrupção é um projeto de lei que vai instituir, né? A gente visa instituir no calendário oficial do nosso país o Dezembro Transparente. Assim como nós temos alguns meses em que se comemora, que se incentiva os exames do homem e da mulher, e aí a gente tem essa campanha para instituir que o dezembro seja transparente. Para que isso? Para que se conscientize, né, popularize o incentivo à transparência, ao combate à corrupção. A transparência gera segurança e a segurança gera confiança. E ontem foi o Dia Internacional do Combate à Corrupção no nosso país, então tivemos vários eventos aí dos órgãos de controle, das instituições que apoiam o combate à corrupção, né, as implementações de programas de integridade, de compliance. E essa premiação, inclusive, ela já foi feita ontem, a premiação do prêmio desse Instituto Não Aceito Corrupção, né? Alguns acadêmicos que participaram aí com artigos, com projetos tecnológicos que atuam nessa área, e o alcance tem sido assim, muito engajamento, né? Porque hoje
Ainda bem que a população está ciente, né, tem começado a ter ciência desses programas de integridade. Muitos candidatos propuseram nos seus planos de governo, nos seus mandatos aí, nos futuros, o programa de integridade implementando na área da administração pública. E a gente que é da área fica muito feliz com isso. Sabemos que é um caminho longo que não tem fim, mas começamos a colocar um pezinho e um passinho de cada vez. E juntos a gente consegue alcançar mais e promover melhores serviços para a população se esses programas forem implementados. Inclusive... Você falou... Pode falar. Desculpe. Você falou sobre a instituição do Dezembro Transparente no calendário nacional, um projeto de lei. Existe um projeto de lei 4685 de 2020 e tem um abaixo-assinado pela aprovação dessa matéria, não é isso? Exatamente. Existe um abaixo-assinado e eu convido a todos os ouvintes, aqueles que apoiam a transparência, eu creio que ninguém é contra essa ação, né, essa atitude, essa iniciativa, e eu convido a todos que puderem a ajudar nessa iniciativa, assinando, apoiando. Esse projeto de lei, esse abaixo-assinado, ele está disponível nas redes do Instituto Não Aceito Corrupção. Tem o link lá, só entrar no site ou no Instagram, em todas as redes. Também tem alguns outros apoiadores, a Transparência Brasil, Transparência Internacional, alguns outros órgãos também apoiando esse movimento. E a gente precisa, né, alcançar aí mais... nossa busca é de 100 mil assinaturas, estamos em 20 mil, e a gente conta com o apoio de todos os que estão nos ouvindo, e aqueles que puderem divulgar também essa ação, porque eu acho que é muito importante para o nosso país, né? Quanto mais transparência, menos corrupção. Procurador Carlos Cardoso, quais são os desafios nessa área do combate à corrupção? Pergunta difícil de responder, né? Os desafios são imensos, mas nós não começamos do zero. Existe hoje no Brasil um arcabouço jurídico, institucional, com instituições e leis que garantem um mínimo de instrumentos para se implementar políticas voltadas ao combate à corrupção. A iniciativa de se criar o mês de dezembro como mês da transparência e de luta contra a corrupção é muito bem-vinda e muito oportuna, porque a luta anticorrupção no Brasil e em todos os lugares onde ela está sendo travada, e já foi travada em uma escala tão intensa quanto a que hoje ocorre no Brasil, a luta contra a corrupção não é uma luta linear, ela é feita ao longo do tempo, ao longo de gerações, eu diria, com avanços e retrocessos, com conquistas e perdas. Hoje, no Brasil, apesar do Brasil já contar com algumas leis e instituições empenhadas e que proporcionam o enfrentamento da luta contra a corrupção, o Brasil enfrenta dificuldades. Há ameaças no ar muito fortes, vindas do governo federal, do governo Bolsonaro, e vindas de vários setores do Congresso Nacional. Há projetos de lei em andamento que propõem o enfraquecimento da lei de improbidade administrativa, que propõem o enfraquecimento da lei de lavagem de dinheiro, que propõem o enfraquecimento da lei de combate às organizações criminosas e outras mais parecidas com essas iniciativas. E essas iniciativas, se forem bem-sucedidas, vão causar um grande retrocesso na luta anticorrupção no Brasil. Mas esse é um desafio que está aí colocado, né? Eu espero que, com iniciativas como esta que nós estamos debatendo, a sociedade civil pressione os governantes, pressione os nossos congressistas para impedir que esses retrocessos sejam consumados. É isso. Kleber, e essa pressão a qual se referiu o procurador Carlos Cardoso acabou de sair das urnas nas eleições municipais, né? Temos que cobrar aí dos eleitos que eles façam tudo da maneira mais ética e honesta possível. Né? Você sabe, Mauro e colegas, que nós temos tido o tema corrupção presente no processo eleitoral desde a redemocratização, antes ainda também a gente já tinha a presença desse tema,
E a gente tem notado que nos últimos anos esse tema tem sido muito mais evidente, tem ficado muito mais evidente, e muita gente tem conseguido eleições ser eleito a partir desse discurso. A ideia do combate à corrupção, se nós observarmos a última eleição presidencial, isso aconteceu. No entanto, o discurso eleitoral apenas não resolve o problema. Nós temos, como disse o Dr. Carlos, que ter um cuidado com todas as instituições e, principalmente, uma forma de apresentar soluções anticorrupção no processo de educação do nosso eleitor, do nosso cidadão. Sem isso, a gente não consegue explicar para o cidadão comum o que é corrupção, de onde surge a corrupção. Porque a questão do discurso está presente, né? Agora, se as pessoas não souberem que determinadas questões que ocorrem no dia a dia, ali um favor de um político, uma forma um pouco mais fácil de furar uma fila para conseguir um determinado serviço público, se isso não for visto como corrupção, de nada adianta a gente ter o tema corrupção no desenvolvimento do processo eleitoral. Então, a gente precisa observar os avanços, e realmente já aconteceram muitos avanços, principalmente na última década, mas também a gente precisa olhar para onde a gente precisa obrigatoriamente mexer, que é no dia a dia, que é na prática do cidadão, numa forma de apresentar a ele o que é corrupção e de onde surgem os grandes problemas de corrupção que a gente encontra, que, na verdade, eles são a somatória de pequenas atitudes, de pequenos, entre aspas, favores, de formas não republicanas de se desenvolver o processo político. Então, essa discussão é fundamental, um mês para isso, o ano inteiro para isso, programas como esse para discutir a questão da corrupção são fundamentais para que a gente tenha a cada dia um pouco mais de informação, a cada dia um pouco mais de transformação cultural, porque a grande questão é que nós temos no Brasil um problema de corrupção que surge da nossa formação como Estado, né? Na nossa formação como nação. E isso é fundamental que a gente discuta o tempo todo. Doutora Carolina, eu quero carregar esse tema da corrupção, do combate da corrupção para a sua área, a área médica. A gente vive essa questão da pandemia e vimos, ao longo aí dos últimos meses, muitos escândalos em relação à compra de insumos, em relação a hospitais de campanha e tudo mais. Como é que, como médica e cidadã, você observa tudo isso? Na realidade, a corrupção ela atinge essa ponta final, né? A ponta do inocente, né? O que eu digo e sempre falei que a corrupção mata dentro de um hospital, né? Ela mata quando o sujeito não tem uma cama, quando o sujeito não tem o soro, quando o sujeito não tem o atendimento, porque aquela verba para prover esse cuidado acaba sendo desviada para outros propósitos, né? Obviamente que a gente passa um ano de pandemia e se gera uma enormidade de decretos cancelando a necessidade de licitação para compra emergencial de produtos e insumos médicos, né? E não seria de se admirar que seria uma grande oportunidade aos corruptos a exercer as suas atividades preferenciais sem dó e nem piedade, né? Piedade que eu digo é porque são sujeitos que dormem, não sei como é que eles dormem, né? Sabendo que tem pessoas que podem estar morrendo sem um atendimento médico, sem uma atenção, sem um remédio, sem uma medicação. A gente ouviu falar de vários hospitais em que faltavam medicações anticoagulantes, que é importante hoje para o tratamento da Covid, que estavam faltando seringas, que faltavam soro, que faltavam antibióticos, né? E quando há um desvio desse recurso para a compra desses insumos que são necessários para salvar vidas, né, a gente sabe que é uma situação muito triste, né? E esse ano tem a sua especialidade, né, de ter sido tudo emergencial. Então,
todos os decretos que permitem que a pessoa faça o home office, né? E a partir desse home office, a gente não tem certeza exatamente se a pessoa está fazendo home office, né? Então, isso também é também uma atividade corrupta, né? Se a pessoa está batendo seu ponto de trabalho no serviço público e ele está no supermercado nesse momento, né? Então, são atividades simples, parece complexo, mas é simples, que trazem a corrupção do dia a dia para dentro da realidade da cultura do brasileiro, né? Uns volume maior e outros um volume menor, né? Meio-dia e 16, você acompanha o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, em parceria com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Estamos pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos e também nas redes sociais. Mais um assunto aqui para a análise dos nossos entrevistados. Olha, minha gente, a ativista negra Jane Beatriz Silva Nunes, 60 anos de idade, morreu nesta terça-feira em sua própria casa, durante uma operação da Brigada Militar em Porto Alegre, após uma denúncia de maus tratos contra crianças. Brigada Militar é como é chamada a Polícia Militar no Rio Grande do Sul, né? A Jane Beatriz tentou impedir a entrada da polícia. Ela atuava como promotora legal popular, um projeto da ONG Temis, que capacita lideranças comunitárias em temas como direitos humanos. E, segundo a necrópsia, a causa da morte foi rompimento espontâneo de aneurisma cerebral. Porém, a advogada da ONG afirma que a ativista morreu em decorrência de uma queda de uma escada na casa onde morava e onde chegou lá a brigada da Polícia Militar. Carolina, eu queria começar com você esse assunto, porque você está no Rio Grande do Sul, você está em Porto Alegre. Esse caso você chegou a ver de perto, acompanhou essas informações? Não muito de perto, não. As notícias que eu tenho são as notícias do jornal, que eu mal estou conseguindo ler, porque eu estou envolvida também nos cuidados dos pacientes com Covid e mais pacientes com doenças raras e etc. Então, quando eu me dou por feliz, eu consigo ler alguma notícia de capa de jornal entre 6h30 e 7 horas da manhã. Após isso, meu dia ele transcorre de forma dolorosa, o dia todo, muito puxado. O que eu soube é que realmente foi isso relatado, né? Que não houve uma abordagem policial violenta, nem sequer tocaram nela, né? E ela nem estava em casa, ela chegou quando foi chamada e os policiais, ela caiu na frente do policial, né? Teve um mal súbito na frente e a princípio os peritos, né? Que são os peritos da polícia, são peritos altamente qualificados, né? E foi realmente um mal súbito e isso pode acontecer com aneurisma cerebral, né? Então, às vezes a gente quer tentar achar nexo causal, né? Para uma situação em que não há nexo causal, né? E nesse momento vivemos períodos tão tensos que qualquer fagulha é uma bomba, né? E acho que isso foi uma fagulha que gerou uma bomba. Há inúmeros protestos acontecendo naquela região de Porto Alegre, né? Em função do fato ocorrido, mas não houve nexo causal, né? Então, não foi um fator coincidental do evento ter acontecido quando a polícia estava lá, né? Pelo menos eu acredito os meus colegas que são peritos, né? Procurador Carlos Cardoso, o que é importante nesse caso? A Brigada Militar lá de Porto Alegre abriu um inquérito policial militar para investigar o caso, porque haveria relatos, inclusive, de que a Brigada já vinha realizando ações similares de intimidação, de violação da casa, não só da Jane, mas de outros moradores daquele bairro, daquela região. Acho que é Vila Cruzeiro, é isso, Carolina? Né? É Vila Cruzeiro, é uma vila bastante grande aqui numa área mais elevada de Porto Alegre, uma área de crítica, assim, do ponto de vista de vulnerabilidade social, né? E também uma área de tráfico intenso, então uma área bastante delicada, né? Do ponto de vista de abordagens e tudo mais. Então, acho que é um misto de problemas, né? Procurador Carlos Cardoso, o que vai ser necessário nessa investigação? Bom, esse fato ele tem duas dimensões. Uma de natureza policial, vamos dizer assim.
Eu presumo que já tenha sido instaurado um inquérito policial para apurar as circunstâncias que cercaram a morte dessa cidadã. Sim. A causa da morte será esclarecida por um exame necroscópico, que caberá aos médicos legistas, como disse a doutora Carolina, determinar a causa da morte. Durante esse inquérito policial, também deverá ser objeto de apuração o procedimento ou os procedimentos que têm sido observados pela Brigada Militar nas abordagens dos moradores dessa região, para se saber se esses procedimentos estão corretos do ponto de vista legal ou se está havendo violações da legislação que disciplina esse tipo de ação policial. Essa é uma questão assim, mais específica do fato. Agora, há uma questão maior que perpassa o conjunto da sociedade brasileira, está presente principalmente nos grandes centros urbanos do Brasil, que é a questão da violência policial. As brigadas militares, a Brigada Militar no Sul, as polícias militares no restante do país, são instituições que foram manipuladas durante a ditadura militar pelo regime militar. E eles não tiveram não houve uma tradição na formação desses policiais, na época da ditadura, voltada especificamente para fazer um policiamento. Havia um caráter repressivo muito forte, sobretudo de repressão, não só às iniciativas políticas, mas às pressões sociais, aos sindicatos, aos movimentos de trabalhadores e tudo mais. Isso gerou distorções culturais nessas polícias militares, que a muito custo tem sido revisto, com avanços e recuos. Depende muito da ação dos governos estaduais, dos governadores estaduais. E essa é uma questão que ainda está muito mal resolvida no Brasil. É muito frequente nós constatarmos ações policiais, principalmente das polícias militares, muito violentas, muito agressivas. E hoje, com a difusão das novas tecnologias, os fatos estão sendo filmados e divulgados quase que diariamente. E as imagens, por vezes, falam por si mesmas. Então, essa é uma questão de fundo que precisa ser resolvida. Todavia, os nossos governantes não têm demonstrado muito interesse em resolver isso. Não se trata de satanizar a Polícia Militar. A Polícia Militar exerce um papel fundamental na sociedade brasileira, mas ela precisa ajustar os seus procedimentos à Constituição, às leis e ao respeito aos direitos e garantias individuais. Não é porque o sujeito é pobre, mora numa área empobrecida da cidade, que convive com alto índice de criminalidade, que ele pode ser tido, presumivelmente, como um criminoso, ser tratado como tal. Não é assim que nós vamos avançar na luta contra o crime. É isso. Mais um assunto por aqui, nessa edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa de quintas-feiras, das quintas-feiras, com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Meio-dia e 24 agora, o presidente Jair Bolsonaro assinou no dia 3 de dezembro agora um decreto que cria o Comitê de Doenças Raras. Esse comitê seria ligado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e visa incentivar estudos e promover políticas públicas destinadas a atender portadores de doenças raras. O presidente também assinou uma norma que cria o Prêmio de Acessibilidade, voltado a iniciativas de entidades públicas e privadas, além de pessoas com notória atuação na promoção da acessibilidade para pessoas com deficiência. Doutora Carolina, esse decreto é um divisor de águas. Como é que essa questão das doenças raras é tratada até aqui? Como é que deve ficar daqui para frente a partir dessa assinatura do presidente Bolsonaro? Pois é, a gente obviamente fica muito, muito feliz com a visibilidade, né, da possibilidade de estar tendo um decreto específico voltado às doenças raras no âmbito do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Não há dúvida nenhuma da importância de um decreto como esse, do ponto de vista, como que eu vou dizer, do ponto de vista
talvez até mesmo como sendo um divisor de águas, né? Contudo, não está especificado, né, neste decreto qual que será a real participação da sociedade civil, ou seja, das associações e dos indivíduos com doenças raras, dos pacientes, dos seus familiares, qual será o papel deles dentro desse específico, desse comitê, tá? Porque sem ouvir, sem ter a voz do paciente, da sociedade civil, este passa a ser um decreto absolutamente sem valor nenhum. Também nós precisamos entender melhor qual será o papel dos médicos e cientistas dentro deste comitê, porque, afinal de contas, ninguém foi oficialmente convocado ou chamado para fazer parte deste comitê. Então, realmente, acho que a colega anterior falou, a gente tem que tomar muito cuidado para que decretos como este não tenham só papéis políticos, né, e de marketing político, e que sim tenham papéis fundamentais na melhoria do atendimento, da atenção, das consultas, da visibilidade, do acesso a exames complexos, do acesso ao tratamento dos indivíduos com doenças raras. Então, nesse decreto, não está especificado como que vai funcionar esse comitê de doenças raras. Ele vai estar vinculado ao Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos, mas, de fato, por enquanto, ele é um decreto engessado, tá? Um decreto em que a gente não sabe exatamente qual é a participação da sociedade civil, em que a gente não sabe exatamente qual é a participação dos cientistas e que a gente não sabe exatamente qual é a participação dos médicos que atendem doenças raras. Então, está tudo muito incipiente ainda, então, né, doutor? Muito incipiente, e o meu medo, como outros decretos, porque decreto é uma coisa fácil, né? A gente vai lá e põe o nome embaixo, cria um texto, assina como um decreto. O que de fato vai trazer e vai mudar? Então, por um lado, obviamente, eu como geneticista e médica que atendo pacientes com doenças raras, 80% das doenças raras são de causa genética, então nós atendemos pacientes com doenças raras, não sabemos exatamente qual é que vai ser o nosso papel e quais são os benefícios para a ponta, né? Que é o paciente, que é o indivíduo com doença rara. A gente precisa entender um pouquinho mais para que isso não seja só um ato político, né? E sim um ato real e que traga benefício para o indivíduo. Doutora Carolina, vamos passar aqui bem brevemente sobre o que acho que a gente pode considerar a principal notícia de hoje em relação à pandemia, que é esse anúncio do Ministério da Saúde do primeiro caso de reinfecção pelo coronavírus no Brasil. A paciente é uma profissional de saúde de Natal, Rio Grande do Norte, e só que no dia a dia a gente ouve falar muitas vezes, pessoas próximas dizem, eu já tive 2 vezes, já tive 3 vezes o coronavírus. Por que está se falando em primeiro caso de reinfecção? Talvez, certamente, assim, já na Itália e na própria Lombardia e na Espanha, já há documentações, já reportes, né, de indivíduos que tiveram 2 vezes o coronavírus, sendo que existe uma especulação de que a segunda vez talvez fosse ainda pior do que a primeira vez. Nós sabemos que este é um vírus que tem variabilidade, tem alguma variabilidade genética, apesar de não ser muita, mas já se identificou características de 2 ou 3 tipos diferentes já mutados, né? O que a gente não sabe ainda é por quanto tempo a gente adquire imunidade quando tem a doença, né? Esta imunidade que é adquirida a partir da infecção primária é uma imunidade 100% ou uma imunidade parcial? Essas respostas a gente ainda não sabe, também como não sabe da vacina, né? E por quanto tempo realmente essa imunidade
ocorrem. Então, a gente, como eu sempre digo, a gente está trocando a roda do carro com o carro andando, né? Nós estamos conhecendo uma doença que nos aflige no Brasil desde o início de março, de forma muito intensa, e muitas coisas a gente aprendeu, como nós médicos aprendemos, e principalmente em relação às medicações que devem e que não devem ser utilizadas e como manejar o paciente. Agora, reinfecção tem sido reportado por várias pessoas, né? E eu acho que este caso talvez seja mais emblemático porque se estabeleceu qual é que era a cepa viral da primeira infecção e se estabeleceu a cepa viral desta segunda infecção, e são diferentes, né? Então, acho que essa identificação de vírus com o DNA diferente é que talvez seja motivo maior de notícia. Então, o esclarecimento é esse, é reinfecção, mas por conta de cepas diferentes do vírus. Sim, exatamente. Mas eu acho que até colegas meus do Rio, aqui em nosso hospital, inclusive saiu uma matéria no jornal na semana passada, no final de semana, falando de 7 profissionais da saúde que estão sendo acompanhadas dentro do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que tiveram 2 infecções, uma no início da pandemia e tiveram uma segunda infecção determinada por PCR, que é aquele examezinho do nariz, né? Tiveram PCR positivo, negativaram e 4 meses depois reativaram novamente esse PCR, mas não especificamente o sequenciamento do vírus, né? O sequenciamento do DNA viral. Ok, 12h33, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, gente do MPD que fala, uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Mais um assunto por aqui, na busca de apoio para a sua candidatura à presidência da Câmara, o deputado Arthur Lira, do PP, que é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, prometeu a deputados do PT fazer mudanças na lei da ficha limpa, colocar em votação um projeto que permita uma nova forma de financiamento dos sindicatos e o combate ao lavajatismo. E, além disso, propôs não levar adiante pautas de costumes de Bolsonaro. O PT, que tem a maior bancada da casa, vive uma divisão entre os que gostariam de lançar um nome do próprio campo e os que defendem uma aliança para conseguir espaço na mesa. Kleber Carrilho, eu começo com você. Essa aqui é um nome do campo da oposição. Oposição capitaneada pelo PT, teria chance na eleição à presidência da Câmara dos Deputados, ou a conquista de uma secretaria, por exemplo, uma secretaria da mesa diretora, ficaria de bom tamanho, mediante essa proposta, claro, do Arthur Lira, o deputado Arthur Lira, que é fazer mudanças na lei da ficha limpa, colocar em votação um projeto que permita a nova forma de financiamento dos sindicatos e o combate ao lavajatismo. Então, Mauro, você sabe que esse processo de definição do presidente da Câmara, até mais do que o Senado, o presidente da Câmara leva pouco em consideração as questões específicas de ideologia, né? Existe uma dinâmica do funcionamento da casa, do funcionamento da Câmara dos Deputados, e é isso que define os arranjos para se eleger tanto o presidente quanto a mesa. E é claro que ter espaço na mesa, conquistar algum espaço na mesa é sempre importante. Em outros cenários, seria possível que o PT, por ter a maior bancada, apresentasse um nome com capacidade de vitória para a presidência. O problema é que, neste momento, com o PT tão distante do governo federal e das benesses que se tem quando se tem uma intimidade com o executivo, para o PT fica muito difícil apresentar um nome com capacidade de vitória. E se houver essa apresentação, consequentemente, não vai haver tanto espaço para compor a mesa com outro candidato a presidente. Então, é muito provável que essa aproximação entre uma parte importante do bolsonarismo, o Centrão e o PT, principalmente, seja o que mais provavelmente ocorra com sentido a uma vitória mais fácil do Arthur Lira. E é interessante porque a gente nota que alguns interesses, né, unem bolsonaristas, ou uma parte do bolsonarismo,
ao PT, né? A ideia de não manterem algumas estruturas do lavajatismo, isso é super importante, tanto para o bolsonarismo de um lado, quanto para uma parte do PT. Né? E parece estranho, mas não é. Para quem acompanha o dia a dia na Câmara dos Deputados, esse interesse é muito comum, essa discussão ali ocorre nos bastidores de forma muito clara. Né? Olha, a gente ter uma lei da ficha limpa mais branda, embora seja um retrocesso naquela discussão que a gente estava tendo na primeira pergunta, né, na luta contra a corrupção, é muito possível porque grande parte, tanto dos bolsonaristas quanto das pessoas ligadas ao PT, teriam alguns problemas nas próximas eleições, por exemplo. Então, essa união é importante, acontece, e ela pode ser ruim para o país, mas é o que está acontecendo neste momento na Câmara, né? Além disso, o lavajatismo tem sofrido muitas derrotas nos últimos tempos. E seria muito natural que houvesse mais uma derrota dessas. Então, acho muito provável, pode até acontecer de haver, num determinado momento, uma candidatura do PT ou à esquerda apenas para marcar posição, mas, no fundo, há um movimento muito grande de que o Arthur Lira seja esse presidente que consiga aí juntar opostos ideológicos, mas que têm interesses pragmáticos ali do dia a dia da Câmara muito próximos. Então, é uma vitória provável do presidente Bolsonaro nesse processo. Misma de Paula. E aí, nessa Semana Mundial, Internacional, né, de combate à corrupção, essa proposta do deputado Arthur Lira, do PP, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, para disputar a presidência da Câmara, para os deputados do PT, fazer mudanças na lei da ficha limpa, colocar em votação um projeto que permita nova forma de financiamento dos sindicatos e o combate ao lavajatismo. Como é que isso tudo cai nessa semana? Acho que a mesma não está, Eu né? acho que a mesma caiu, isso. Vamos com o procurador, então. Procurador Carlos Cardoso. Olha, essa iniciativa da Câmara dos Deputados, que permite a articulação de interesses tão ostensivamente contrários ao interesse público, envolvendo o candidato Arthur Lira, que também é o candidato do presidente Bolsonaro, com uma parte da esquerda brasileira, liderada pelo PT, revela que tanto essa parte da esquerda brasileira como essa direita fascistoide que apoia o governo Bolsonaro defendem a corrupção e a impunidade total dos ladrões e das ladras que pilham os recursos do Estado brasileiro. É isso que precisa ser dito com todas as letras. A lei da ficha limpa foi uma conquista de milhões de brasileiros e brasileiras que encaminharam ao Congresso Nacional um projeto de lei popular que, pela pressão da sociedade, foi aprovada e que moralizou, ainda que parcialmente, os nossos costumes políticos e eleitorais. A fragilização da lei da ficha limpa vai permitir que todos os políticos corruptos que foram condenados, ainda que não em definitivo, mas que já tenham sido condenados em segunda instância pelos tribunais superiores do país e que tenham recursos ainda em andamento, vai permitir que todos eles possam disputar as próximas eleições. Isso nada mais é do que a promessa ou uma iniciativa articulada para garantir, entre aspas, uma espécie de anistia a esses políticos condenados por atos de improbidade administrativa. É disso que se trata. Basicamente, é disso que se trata. Eu não gosto de fazer generalizações, mas é disso que se trata. E mais, não é preciso ser cientista político para se saber que o presidente Bolsonaro, que não tem mais o discurso da luta anticorrupção, porque ele traiu todos os seus compromissos com a luta anticorrupção, gostaria de ter como adversário principal em 2022 o senhor Lula. Ele é um ficha suja, Lula, na esperança de que ele possa repetir
a experiência de 2018, quando houve um verdadeiro plebiscito no Brasil contra o PT. É isso que se trata. E nós precisamos ficar atentos a tudo isso. Eles estão aproveitando a pandemia, que impede a mobilização nas ruas da sociedade brasileira, e estão passando a boiada da impunidade. É disso que se trata. Procurador, o senhor destacou bem, lembrou bem a questão da lei da ficha limpa, um projeto, uma iniciativa, um projeto de iniciativa popular, não é uma proposta dos próprios políticos. Não. Tendo partido da gente, quais são os caminhos que nós temos para evitar que essas mudanças na lei da ficha limpa ocorram, como está sendo proposto pelo deputado Arthur Lira, candidato à presidência da Câmara? Bom, primeiro é a pressão via redes sociais junto aos parlamentares, junto aos deputados e senadores. Segundo, é identificar e não esquecer o nome dos deputados e senadores que, eventualmente, venham a apoiar uma iniciativa tão abjeta quanto esta, e não reelegê-los em 2022. Esse é o recurso constitucionalmente previsto para a sociedade. Agora, o Brasil está está vivendo uma situação muito particular. Nós estamos na iminência de sofrer um grande retrocesso na luta anticorrupção. Um outro cenário que se desenha para que nós possamos dificultar ou impedir esses retrocessos é denunciar o Brasil perante as nações democráticas e civilizadas do mundo. Porque hoje, todos os tratados e convenções internacionais na área econômica, por exemplo, têm cláusulas muito precisas no que diz respeito à questão do compliance e da luta anticorrupção. A mesma poderá falar a respeito com mais propriedade do que eu. E o Brasil pode usar a pressão internacional para impedir esses retrocessos, como está usando para impedir os retrocessos na área ambiental e sanitária, no que diz respeito ao combate à pandemia. Eu queria ouvir a mesma, mas acho que a gente perdeu realmente a conexão com ela. Queria saber como é que está a conexão aqui, mas realmente não a vejo. Então não temos a mesma para falar sobre esse tema. Vamos avançar? Se ela voltar, a gente volta também no tema. Okay. Em matéria publicada pela revista Piauí, a jornalista Ellen Guimarães afirma que a demora do Estado em meter a colher em brigas domésticas cobra um preço alto. Segundo as estatísticas, uma mulher que já foi vítima dessa violência tem 17 vezes mais chances de ser assassinada em relação às que não sofreram agressões dessa natureza. Se a mulher registrou queixa em mais de uma ocasião, transforma-se num alvo ainda maior, tem 30 vezes mais chances de ser morta por seu agressor. Uma das conclusões é de que, apesar dos avanços, a justiça não vem se mostrando capaz de romper o ciclo de agressões. Doutora Carolina, por que o Estado demora em meter a colher em brigas domésticas? Apesar de toda... A gente tem Lei Maria da Penha, a gente tem aí um arcabouço legal, jurídico importante nessa área, mas muitas vezes, na prática, as coisas não acontecem. Tem toda a questão cultural, né? De que uma mulher ser agredida verbalmente não se trata de uma agressão, né? Tem toda uma questão educacional, cultural, que vem de uma base, né? Quando eu vejo conhecidos meus que são educados, né, em países em que há proteção maior dos direitos da mulher e da criança, a questão educacional ela é tratada a partir do menino com 7 anos de idade, do menino com 6 anos de idade, para valorizar a mulher, para valorizar a criança, né? Tem escolas da Holanda que entregam um bebê artificial para um menino de 11 anos de idade, de 12 anos de idade, para um menino adolescente em torno de 13 anos de idade, para cuidar dessa criança artificial por 2 meses. E se ele maltrata essa criança artificial, é sinalizado dentro da escola que ele causou maus tratos àquela criança artificial. E ele perde pontos e pode rodar na escola. Tá?
Isso é uma educação de base que valoriza o indivíduo, valoriza a criança, valoriza a mulher. Os meninos no exterior, em países civilizados, né? Eu digo civilizados porque nós estamos muito longe de sermos civilizados, né? Tanto do ponto de vista educacional quanto do ponto de vista cultural, né? Nós temos uma capacidade, uma inteligência e uma criatividade como brasileiros, talvez como nenhum outro grupo do mundo, né? Mas, por outro lado, a gente não consegue focar isso numa visão mais educativa e de valorização do indivíduo, da mulher, da criança, né? Então, eu já vi muitas vezes, né, os casais em casa, casais diferenciados, vai ali lava a louça, coitadinho, não vai lavar a louça porque é um menino, deixa a menina lavar a louça. Qual é a diferença da mão de um menino e de uma menina para lavar a louça? Nenhuma, é igual, né? Por que uma menina tem que lavar a louça e um menino não pode lavar a louça? Então, assim, começa em pequenos atos dentro do seu domicílio, né? Se você trata diferencialmente o seu filho da sua filha em termos de atividades domésticas, de valorização do indivíduo, você já está mal educando o seu indivíduo para ser um homem, um pai e um marido agressor, né? Então, a gente tem que se dar conta que toda essa questão da violência, ela tem um componente social muito grande, né? E nem se fala em relação ao componente punitivo, né? Porque a gente vê inúmeras histórias ainda de indivíduos agressores que entram com recursos e acabam ficando livres da impunidade ou pagam um valor, porque dinheiro, né, não se paga a agressão com dinheiro, não se paga a agressão com cesta básica, né? A agressão, ela tem que ser paga dentro dos seus critérios rigorosos. O indivíduo, ele tem que ser punido verdadeiramente sobre o que comete, né? Mas muitos indivíduos agressores não se dão conta que são indivíduos agressores, porque do ponto de vista educacional já foi assim dentro da casa deles, né? Já funcionava assim, eles visualizavam a agressão do pai contra a mãe, então eram meninos que já tinham essa visão de que as coisas funcionavam assim, né? Eu tenho um paciente que o pai ele visualizava o pai alcoolizado, batendo muitas vezes na mãe. Imediatamente, quando ele teve peso e estatura, ele começou a bater na mãe dele também, porque o pai era uma pessoa que ele idealizava como personalidade, e essa pessoa que era idealizada era um agressor. Então, por que ele também não vai ser um agressor, né? Então, o rompimento de tudo isso, ele vem na base escolar, ele vem na base cultural e ele vem um trabalho muito extenso, e eu só vejo uma modificação desse cenário a longo prazo, infelizmente. Só que a longo prazo, se começarmos agora, né? Senão ele não vai existir, né? Não existe um processo de mudança social se a gente não tratar da base. Pessoal, perguntas aqui da nossa audiência, eu vou pedir brevidade a todos nas respostas, 12h50 agora. Brevidade para que a gente consiga responder a todas e atender aqui o nosso público. Joyce Lima está com a gente no nosso canal no YouTube, procurador Carlos Cardoso, e ela pergunta o seguinte: o que representa a notícia publicada hoje pelos jornais de que uma empresa contratada pelo governo federal atuou de graça para um projeto do filho do presidente Bolsonaro, o Renan Bolsonaro? Eu estou aqui no UOL para pegar mais informações a respeito, para te municiar aqui, procurador. Uma produtora recebeu neste ano ao menos R$1.400.000 do governo, e essa produtora, chamada Astronautas Filmes, trabalhou para o filho 4 do presidente Bolsonaro, o Renan,
num evento, uma cerimônia de inauguração que foi realizada em outubro, no camarote 311 do estádio Mané Garrincha, em Brasília, onde fica a sede da empresa Bolsonaro Júnior Eventos e Mídia. Trabalhou de graça essa empresa para o filho do Bolsonaro. Sua avaliação, procurador? Eu penso que uma notícia como essa, se de fato procedente, deveria ser objeto de uma apuração por parte do Ministério Público Federal, com vista a se saber se houve algum tipo de improbidade administrativa nesse episódio. Porque é uma situação que lembra um pouco aquela troca de favores que foi objeto de várias denúncias, ou trocas de favores que foram objeto de várias denúncias por parte da Operação Lava Jato, envolvendo construtoras e lideranças políticas, não só do governo do PT, mas também de outras lideranças do Congresso Nacional. É isso que precisa ser feito num primeiro momento, sem formar nenhum juízo de valor definitivo. É importante dar a seguinte informação aqui, que eu peguei as informações do UOL. Quem traz essa reportagem é a jornalista Constança Rezende, do UOL. Importante aqui registrar a fonte. Kleber, a pergunta aqui deixa eu ver aqui, do Jaime, do Jardim Bonfilholi, seu Jaime do Jardim Bonfilholi, com a gente todos os dias. Ele pergunta, aquela coligação política que se deu o nome de Gerengons está se esgotando? Lembrando que, além dos problemas econômicos e pandemia, a esquerda, depois de 22 anos, perdeu o governo dos Açores. O seu Jaime se refere a essa Portugal. Coligação de partidos de esquerda em Portugal, né? Sim. Que é a Geringonça. Então, você sabe que eu acredito que haja algo a ser observado na política portuguesa pós-pandemia, porque a pressão durante a pandemia fez com que houvesse talvez uma instabilidade maior. No entanto, eu não consigo ver ainda uma formação de um governo, por exemplo, liderado pelo PSD, que é o partido de centro-direita. É provável que a gente tenha ainda, nas próximas eleições, uma manutenção, talvez de uma geringonça reduzida. Geringonça, para quem não sabe, é uma frente democrática ampla. Vamos fazer uma adaptação aí ao nosso cenário. Seria mais ou menos isso, que tem estado à frente do governo português. Mas eu acredito que haja uma possibilidade de uma continuidade de uma geringonça, então, reduzida, mas não de um desaparecimento dela. Até porque, como eu disse antes, eu não consigo ver o PSD, que seria o partido de centro-direita, conseguindo levar para si a liderança no legislativo, né, que resultaria num primeiro-ministro do PSD. Porque o presidente do PSD, o Marcelo Rebelo, provavelmente vai ser reeleito, mas o presidente em Portugal aqui tem um papel bem mais reduzido que um presidencialismo como o do Brasil. Então, essa ideia de ter um governo liderado por um socialista, com um presidente de centro-direita, isso é algo que dá uma certa estabilidade para a política portuguesa. Então, tirando a instabilidade da pandemia, a gente precisa observar como é que isso vai se desenvolver a partir aí de março, abril, quando a vacinação aqui já vai ter acontecido ou vai estar em término e a gente vai ter uma possibilidade de análise. Tem eleição agora em janeiro e é provável que o presidente do PSD seja reeleito. Doutora Carolina, a Thaís Falcão com a gente na nossa página do Facebook, ela pergunta a sua opinião sobre a declaração do presidente Bolsonaro agora pela manhã aí em Porto Alegre, de que estamos vivendo, vou até colocar aqui, abrindo aspas, estamos vivendo um finalzinho de pandemia, disse o presidente Jair Bolsonaro durante um discurso na inauguração do eixo principal da nova ponte do Guaíba, na BR-290, aí em Porto Alegre. Agora há pouco ele disse isso. Qual a sua avaliação? Pergunta a nossa ouvinte, a nossa espectadora pelo Facebook, Thaís Falcão. Acho que ele vive em outro planeta, né? A minha avaliação é essa, né? Ele deve estar vivendo em outro planeta. Eu vou convidar ele para visitar os locais onde a gente está fazendo atendimento e realmente nós estamos numa situação pior que a gente estava em julho. Estamos numa situação bem pior do que estávamos em maio. Foi um dos momentos bem difíceis também.
única coisa que eu posso declarar é que eu acho que ele deve estar morando em outro país, em outro planeta, não tem nada muito a declarar, porque as declarações do presidente Bolsonaro são realmente bastante incongruentes com a realidade, né? Eu acho que é só ele que não sabe disso, né? Imagino, né? Muito bem, a gente teria aqui mais uma pergunta para a mesma de Paula, economista, mas não temos mais a conexão dela, infelizmente. Vamos partir aqui para o encerramento, já está chegando o momento final aqui. Doutora Carolina está com a palavra, sua despedida, por favor. Então, eu agradeço por ter participado aqui, né? Eu represento um pouco dos pacientes com doenças raras, por ser médica geneticista. Espero que a situação da pandemia também melhore. A gente não está vendo muito luz no fim do túnel, a não ser a vacina, né? A vacina realmente vai nos trazer novas possibilidades, novas perspectivas. Eu acho que a gente tem que torcer muito para que a gente possa, que a Anvisa possa aprovar o mais breve possível, né, a vacinação, com todas as vacinas que têm estudos de evidência científica, né, independente de onde são produzidas, né. Então, Kleber muito Carrilho, obrigado e cuidem-se. Peço que no Natal e no Ano Novo, esse ano as pessoas têm que ficar no seu núcleo familiar mesmo, porque senão nós vamos perder mais vidas, infelizmente. Obrigado, doutora Carolina. O Kleber Carrilho, bem brevemente, por favor. Obrigado pelo convite, Mauro, mais uma vez. Sempre a gente fica com vontade de estender o programa, porque tem muito assunto para falar, né? Então, muito obrigado e estou à disposição para os próximos convites. Um abraço para os colegas de programa e para os ouvintes. Procurador Carlos Cardoso, sua palavra final bem breve. Eu agradeço o convite e fica aqui uma palavra de esperança com relação à luta contra a corrupção. Ela agoniza, mas não morre. É isso aí. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, termina aqui essa edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, edição que acontece todas as quintas-feiras. Estiveram com a gente o Procurador de Justiça aposentado, o Dr. Carlos Cardoso, a economista Misma de Paula, que não pôde aqui se despedir por conta da queda da conexão, a médica geneticista doutora Carolina Moura de Souza e também o cientista político Kleber Carrilho. Na mesa de som com a gente, o Sérgio Souza, também gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte e também espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Faltando um minutinho para uma agora. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Até amanhã.